Diz assim a palavra do Senhor. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, Evangelho que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus. Amém? Podem se assentar. Meus amados irmãos, é uma bênção podermos estar aqui reunidos para juntamente, ó Deus, e com os irmãos, podermos aprender mais sobre essa graça maravilhosa. Graça que o apóstolo Paulo nos ensina quando escreve aos Colossenses, no capítulo de número 1, no versículo 3 a 6. Ele começa dizendo, graças damos no versículo 3. Ele agradece a Deus porque o Evangelho havia chegado até eles. E Paulo tem certeza de que o Evangelho havia chegado aos Colossenses porque ele ouviu da fé deles. Ouviu da fé e do amor que eles tinham para com todos os santos. E no versículo 5 diz, olha, eu agradeço a Deus porque eu ouvi da vossa fé, ouvi do seu amor, e tudo isso gerou em vocês esperança. E no versículo 5 ele diz, por causa da esperança, esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. E no versículo 6 ele conclui dizendo, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus e a graça de Deus em verdade. Eu quero hoje e nos próximos domingos desse mês falar com vocês acerca da graça de Deus, dessa maravilhosa graça de Deus. A palavra graça é uma das palavras mais profundas, porque ela retrata, ela revela um dos atributos mais excelsos do nosso Deus. Então a palavra graça, além de ser uma das mais profundas, é uma das mais cheias de significado nas Escrituras. Ainda que para muitos é uma palavra familiar, talvez a gente ouça falar de graça, da graça de Deus, e diga, não, eu sei do que se trata. É uma palavra muito familiar. O seu significado muitas vezes é mal interpretado ou incompleto. Hoje o termo graça de Deus é mal interpretado, e em algumas vezes a gente pega metade só do ensinamento acerca da graça de Deus. É por isso que Paulo fala nesse texto da necessidade de se conhecer essa verdade da graça de Deus. Verdade da graça de Deus. A palavra graça, ou o termo graça, ou o atributo, a qualidade graça de Deus, é mal interpretada quando a gente simplesmente rebaixa essa graça de Deus ao que nós chamamos teologicamente como uma graça barata. O que é essa graça barata? O que é essa graça rebaixada? O que é essa graça mal interpretada por muitos? É o que Judas, por exemplo, nos explica e nos ensina. Quando você abre a carta escrita por Judas, é o penúltimo livro da Bíblia, tá bom? Antes de Apocalipse vem Judas. Só tem um capítulo. Mas nos versículos 3 e 4, Judas nos fala um pouquinho sobre essa má interpretação
do que é a graça de Deus. Olha o que diz em Judas, versículos 3 e 4. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Sabe por quê? Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para esse mesmo juízo. E Judas diz quem são esses homens: homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. E por converterem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. A graça barata que hoje é disseminada nos meios evangélicos, por incrível que pareça, é a graça que ignora o juízo de Deus. É a graça que não atenta para o juízo de Deus. Que só olha para o amor, para a bondade, para a misericórdia, para a longanimidade, para as coisas boas da graça. Mas ignoram que o mesmo Deus gracioso é um Deus justo e que julgará a todos com retidão. Por isso que muitos hoje em dia convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. É a tal da mensagem que é pregada aí de que Deus acolhe a todos, de que Deus não julga ninguém, de que se Jesus estivesse aqui hoje conosco, ele estaria justamente com os drogados, com as prostitutas, estaria com os homossexuais, estaria com todos esses pecadores. Porque Jesus acolheu a todos, ama a todos e recebe a todos. E colocam um ponto aí. Sem olhar que a graça de Jesus e de Deus, que acolhe essas pessoas, os acolhe a entrarem por essa porta da graça, mas e que exige que aqueles que adentram por essa porta não continuem da mesma forma. Então a gente rasga o restante, a gente rasga o juízo, a gente ignora a justiça de Deus. Olhar para a graça de Deus somente pela metade é uma forma errada de olharmos para a palavra de Deus. Olha o que diz em Romanos 6, 1 e 2. Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Alguns estavam ensinando que é justamente isso. Graça é algo que se revela da parte de Deus por misericórdia, por amor, por acolhimento, por bondade. Então, quem é que mais merece da graça, do favor de Deus, senão os pecadores? Então, quanto mais pecador, mais da graça de Deus eu terei. E é isso que estava sendo ensinado, e é isso que nos passam hoje, irmãos. Eu pregava aqui no dia 31, no nosso último culto, falando que a graça de Deus e que a salvação em Jesus Cristo e que o cristianismo não baixou a régua, não baixou o sarrafo, não diminuiu o padrão. Se no passado Deus exigia, quanto mais hoje, que temos o conhecimento da verdade. Mas no versículo 1 de Romanos 6 está escrito: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então existe uma má interpretação do que é a graça. E também há um entendimento incompleto do que é a graça. Qual é a definição de graça? Se eu perguntasse para você o que significa dizer que Deus é gracioso, o que significa dizermos que a graça de Deus nos acolhe, que a graça de Deus nos salva, que a graça de Deus nos alcança. Todos nós temos uma definição maravilhosa de graça. Se eu perguntasse para você o que é graça, você de imediato diria que é um favor o quê? Está vendo? Todo mundo sabe essa definição de graça. Favor imerecido.
Graça é receber da parte de Deus algo que nós não merecemos. Mas esse é só um entendimento incompleto do que é graça. Porque graça também é nós não recebermos o que nós merecíamos. E essa segunda parte que as pessoas ignoram. Todo mundo só olha a primeira parte. Graça é um favor que eu não mereço e que Deus me dá. Amém por isso. É isso mesmo. Nós não éramos merecedores do seu amor. Nós não éramos merecedores da sua salvação. Mas graça também é nós não recebermos o que de fato nós mereceríamos. E sabe o que nós mereceríamos? Alguém sabe? O inferno. Se Deus condenasse todos hoje, se Deus exterminasse Adão, se Deus eliminasse Eva, se Deus colocasse um ponto final, Ele não estaria sendo nada mais do que justo. Mas sabe, você e eu que merecemos o inferno, podemos dizer que Deus é gracioso para conosco por não nos dar aquilo que nós éramos merecedores. Não é errado dizer que graça é um favor imerecido no sentido de que Deus nos dá o que não merecemos. Mas essa definição é incompleta, pois não podemos esquecer que por graça entendemos que também Deus não nos dá o que merecemos. Então nós veremos hoje dois aspectos da graça de Deus. Dois aspectos da graça de Deus. O primeiro aspecto é chamado de graça comum. Graça comum. O que entendemos por graça comum? A primeira coisa que precisamos entender com relação à graça de Deus, como um favor imerecido, relaciona-se ao favor de Deus dado a todos de uma forma geral. Dado a todos de uma forma geral. Eu não estou classificando aqui nenhum tipo de pessoa. Estou colocando a humanidade diante de Deus. Como Deus trata a humanidade. Como Deus trata todos os homens. Com uma graça comum. O que é a graça comum? É um favor imerecido por todos os homens, no sentido de que a nossa situação diante de Deus era de pecadores. Em Romanos 3:23, alguém sabe dizer de cor o que está escrito em Romanos 3:23? Porque todos pecaram. E porque pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Separados estão da glória de Deus. E Romanos 6:23 diz que o fato de nós sermos pecadores, estarmos destituídos da glória de Deus, nos leva a um salário, a uma paga, a um resultado justo. O salário do pecado é a morte. Sabe o que todos nós mereceríamos? Morte. Sabe o que todos nós mereceríamos? Estarmos destituídos de Deus para sempre, separados dele por toda a eternidade. Isso é justo. Mas Deus externa uma graça comum a todos os homens. E que graça comum é essa dada a todos os homens? É que ainda que sejamos merecedores de morte e renunciando às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disso e exorta e repreende com toda a autoridade e ninguém te despreze. A graça salvadora exige renúncia da impiedade, renúncia dos desejos carnais, renúncia do pecado, e isso se chama arrependimento e fé em Cristo. Romanos 3:23 a 25. Romanos 3:23 a 25 diz: porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. No entanto, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Nós somos pecadores e mereceríamos ser destituídos da glória de Deus por sua justiça. Mas o Senhor nos justifica gratuitamente, e gratuitamente por sua graça. Romanos 5, 8 e 9. Romanos 5, 8 e 9 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos e salvos da ira. Graça maravilhosa. A graça de Deus. Favor imerecido, porque nós não merecemos o que recebemos dele, mas também não recebemos o que de fato nós mereceríamos. Você que está aqui presente nessa noite, qualquer um que esteja acompanhando e ouvindo essa mensagem, saiba que Deus já se manifestou através da sua graça a você, com uma graça comum. Você acordou hoje? Amém ou não? Está vivo? Você passou ileso pela Covid? Amém? Tem gente boa que escapou da Covid, mas tem gente que não vale o que o gato enterra, que também se livrou da Covid. Não é isso? Existem pessoas boas trabalhando e recebendo o fruto de seu trabalho, como existem pessoas ímpias prosperando nos seus negócios, ainda que ilícitos. Por que Deus não exterminou a todos esses? Porque Deus é longânimo. E espera que esses que gozam do seu favor imerecido da vida possam vir ao arrependimento. O que você tem feito com essa graça comum? Essa graça comum te leva ao reconhecimento de que há um Deus poderoso e que deseja que você renuncie aos seus maus caminhos e à sua vida de pecado e creia pela fé em Jesus Cristo como sendo seu Salvador e frutifique e viva para as boas obras? Ou você se contenta em sair daqui nessa noite simplesmente sabendo que Deus é bom e sendo iludido com o fato de que se Ele é bom, Ele não vai mandar ninguém para o inferno? A graça comum é um tremendo de um presente de Deus. Mas se você não der um passo a mais hoje pela fé e pelo arrependimento, é triste lhe dizer, mas se você morrer sem se arrepender e sem crer em Jesus, a graça comum de Deus é insuficiente para te salvar. Porque a graça comum é dada a todos. Mas para que você seja salvo, você agora tem que tomar a sua decisão de dar o seu passo de fé e de arrependimento. Eu concluo dizendo que a palavra graça é uma das palavras mais profundas e cheia de significado das Escrituras. Ainda que para muitos é uma palavra familiar, seu significado muitas vezes é mal interpretado ou incompleto. É por isso que Paulo fala ao escrever aos Colossenses, como vimos no texto inicial, que nós precisamos conhecer toda a verdade da graça de Deus. Para ter acesso a essa graça salvadora, Deus exige de ti arrependimento
e fé. Porque salvação não é mérito por aquilo que nós fazemos, mas a salvação é mérito por aquilo que Cristo já fez. Eu concluo lendo Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da... Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ainda que você seja uma boa pessoa, nada te diferencia da má pessoa. Ainda que você seja uma justa pessoa, nada te diferencia de uma ímpia pessoa, com relação a achar que, por seus méritos, você pode ser salvo. A graça comum de Deus é dada aos bons e aos maus, aos justos e aos injustos. Mas o Senhor quer te alcançar hoje com a sua graça salvadora. Arrependa-se hoje dos seus pecados. Reconheça que é um pecador. Reconheça que é um imerecedor da graça de Deus. Reconheça que se continuar na devassidão dos teus pecados, você se tornará indigno dessa salvação. Porque o Senhor exige de você hoje o arrependimento e a fé em Cristo. Creia em Jesus. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Hoje talvez é o dia para você dar o seu passo ao alvo da graça salvadora de Deus. Não saia daqui só conhecedor da sua graça comum, mas saia hoje como um beneficiado pela graça salvadora. Feche os seus olhos. Eu vou orar por você agora.